Olá! O Evangelho de hoje nos apresenta três dimensões: nossas expectativas, a realidade concreta e a dimensão espiritual. Conta-nos o texto que, após a morte de Jesus, 2 de seus discípulos saíram de Jerusalém e foram para Emaús. No meio do caminho, Jesus, ressuscitado, se aproximou e começou a caminhar com eles. Vejamos que a iniciativa é de Jesus, mas eles não o reconheceram. Jesus puxa a conversa e gasta tempo ouvindo suas histórias. Neste gesto, vemos que quem está angustiado e com medo, embora não consiga ver com clareza, primeiramente precisa falar, para depois ser animado. E o que eles dizem? Depois de contar sobre Jesus, eles concluem: nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel. Aqui encontramos uma profunda frustração. Primeira dimensão, a expectativa. Mas quem fez isso? Eles dizem: nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É como se a realidade tivesse se imposto e matado suas esperanças. Segunda dimensão, a realidade concreta. Mas depois de escutá-los, Jesus disse: como sois lerdos para entender, e começou a explicar a palavra. Vejamos que é pela palavra que Jesus os retira das sombras da ignorância e os insere na dinâmica da fé, para lerem os desafios da história. Terceira dimensão, espiritual. Por fim, eles chegaram ao povoado e convidaram Jesus para entrar. Ele entrou, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nesse momento, os discípulos reconheceram Jesus e ele desapareceu. No entanto, continuou presente, mas agora dentro deles, por meio da palavra e do pão abençoado. Diante disso, os discípulos voltaram para Jerusalém, mas agora sem medo. Chegando lá, encontraram o mesmo cenário que haviam deixado, mas eles já não eram mais os mesmos, pois agora, com o coração ardendo, conseguiam reconhecer a ação de Deus para além da realidade concreta. Portanto, peçamos ao Senhor esta mesma graça, de acolhermos sua presença salvadora na palavra e na Eucaristia, para nessa dinâmica de fé lermos com clareza os grandes desafios da história.